Pais disseram, simplesmente não é o momento certo para mim e meus filhos virmos para o Natal. Eu sou David, tenho 40 anos, e meus próprios pais me disseram que não havia lugar para mim e meus 2 filhos no Natal. Mas havia lugar para a colega do meu irmão e seu cachorro. Antes de contar como uma única foto de um carro de $18.000 que comprei para eles resultou em 37 ligações perdidas e meu pai aparecendo sem fôlego na minha porta. Me digam nos comentários de onde vocês estão assistindo. Tudo começou com uma ligação telefônica, como essas coisas frequentemente começam. Era uma terça-feira à noite no início de dezembro, o tipo de noite onde o frio parece penetrar através das paredes. O vento estava uivando uma melodia melancólica contra as janelas velhas da minha pequena casa no subúrbio de Ohio. Lá dentro, porém, eu havia conseguido criar um pequeno bolsão de calor. O cheiro rico e saboroso de chile de carne, cozinhando por horas, preenchia o ar, um aroma que sempre significava lar para meus meninos. E meus meninos Léo, que tem 10 anos e os olhos sérios e pensativos de uma alma velha, e Sam, meu menino vibrante de 8 anos cheio de energia, estavam profundamente absortos no chão da sala. Eles estavam construindo um castelo elaborado de Lego, completo com torres descombinadas e uma ponte levadiça de aparência questionável. Era a sua obra-prima. Depois do meu divórcio alguns anos atrás, este era meu mundo inteiro. Nós três. Uma equipe pequena, às vezes bagunçada, mas sempre amorosa. Meu telefone vibrou no balcão da cozinha, um som agudo e intrusivo em nossa bolha pacífica. A tela se iluminou, exibindo uma foto da minha mãe e pai de um cruzeiro que fizeram uma década atrás. Eles pareciam mais jovens, mais felizes. Uma pontada de nostalgia me atingiu. Sorri, pegando o telefone enquanto dava uma última mexida no chile. Oi mãe, eu disse, minha voz alegre. Como vocês estão? Se preparando para o grande dia. David, oi querido, ela disse. Sua voz tinha aquele tom específico, excessivamente brilhante. Uma alegria frágil que eu havia aprendido a reconhecer como prelúdio de mais notícias. Era o equivalente vocal de pisar em ovos. Escute, sobre o Natal. Congelei, a colher de pau pesada pausada no meio da mexida. O que tem? Os meninos mal podem esperar. Léo tem toda a viagem mapeada no caderno dele até o minuto. Ele até programou paradas para o banheiro. Eu ri, esperando aliviar o clima que sentia vindo. Houve uma pausa grávida. No fundo, eu podia ouvir o murmúrio baixo e resmungante da voz do meu pai, orientando-a, provavelmente. Bem, essa é a questão, ela finalmente disse, sua voz baixando para um sussurro conspiratório, como se estivesse compartilhando um segredo difícil. Este ano, simplesmente não vai dar certo. Não é um bom momento para uma visita. A colher na minha mão de repente pareceu pesar 100 quilos. Não é um bom momento? O que você quer dizer? Nós nunca, jamais perdemos um Natal na casa de vocês. Eu sei, querido, e nos sentimos terríveis sobre isso. Verdadeiramente, ela disse, carregando na culpa. Mas a casa vai estar tão incrivelmente cheia, explodindo nas costuras. Vai ser caótico, com seu irmão James e sua esposa Jessica vindo, e eles podem estar trazendo um amigo do escritório do James. É demais, demais. As palavras pareciam estranhas na minha boca. Mãe, nós não somos convidados. Eu sou seu filho. Eles são seus netos. Podemos dormir no chão. Os meninos nem se importariam. Oh, David, não seja dramático, ela me repreendeu gentilmente, como se eu fosse um adolescente. Você sabe como seus meninos são energéticos. Há muito para lidar. E com a condição delicada da Jéssica, temos que ter cuidado. A casa não é tão grande. Não seria justo com ninguém apertar todos vocês. Seria estressante para todos. Condição delicada? Pensei, que condição delicada? Ela deve ter sentido minha confusão. Oh, James não te contou? Jéssica está grávida. Estamos todos emocionados. A notícia foi entregue como um pensamento posterior, uma nota de rodapé na minha própria exclusão. Então era isso. Um novo neto estava a caminho, e os velhos já estavam sendo empurrados para fora do quadro. Olhei pela janela da cozinha, passando meu próprio reflexo para a escuridão tinta da entrada. Sentado lá, sob o brilho frio e implacável da luz de segurança, estava um Honda CR-V branco pérola novinho em folha. Um laço vermelho gigante, quase comicamente grande, estava amarrado no capô. Eu havia passado quase uma hora fazendo ficar perfeito, meus dedos dormentes pelo frio. Era o grande presente deles, a solução para todos os problemas de carro deles. Uma surpresa destinada a trazer alegria e alívio. Minha garganta se fechou. Um nó duro e doloroso se formou, dificultando a respiração. Certo, mãe. Ouvi-me dizer, minha voz soando distante e estranha. Certo. Eu entendo. Mas eu não entendia. De forma alguma.
E naquele momento, eu não tinha a menor ideia de que essa única conversa desdenhosa era o primeiro tremor de um terremoto que não apenas balançaria, mas demoliria completamente as fundações da família que eu pensava conhecer. Para realmente entender por que aquela ligação pareceu menos como uma rejeição e mais como uma traição, você tem que entender a paisagem da minha família. É uma geografia que tenho navegado toda a minha vida, cheia de vales escondidos de decepção e uma única montanha gritante chamada James. De longe, éramos um cartão postal, uma família trabalhadora do meio-oeste. Mais de perto, você veria que a foto estava sempre inclinada, angulada para capturar meu irmão mais novo na melhor luz possível. James era o filho dourado, nascido com uma atração gravitacional que puxava todo o orgulho e atenção parental para sua órbita. Ele era aquele que conseguia bolsas acadêmicas sem parecer tentar, aquele que foi para uma universidade prestigiosa fora do estado, aquele que se casou com Jéssica, uma mulher cuja família tinha dinheiro antigo e uma casa de verão. Ele trabalhava em finanças, um trabalho vago e de som importante que envolvia ternos e portfólios de ações. Ele era o sol, uma história de sucesso deslumbrante. E eu? Eu era a lua, confiável, constante, sempre lá no fundo. Mas minha luz era apenas um reflexo da dele. Meu papel principal era ser o responsável, o estável, aquele que ficava para trás. Eu morava apenas a 1 hora de distância dos meus pais, não a 4 horas de voo. Esta proximidade me fazia o primeiro socorrista designado para as crises mundanas de suas vidas. Quando o computador do meu pai pegou um vírus por clicar em um e-mail suspeito, foi meu fim de semana que foi queimado. Quando um cano estourou embaixo da pia da cozinha deles numa quarta-feira à noite, fui eu, depois de um turno de 10 horas, que estava de joelhos com uma chave inglesa e um balde. Quando minha mãe precisava de uma carona para uma colonoscopia, eu era quem tirava um dia de folga do trabalho. E então havia o dinheiro. Nunca era um pedido direto. Era sempre uma dança sutil de insinuações e suspiros. Oh, a conta de luz está simplesmente chocante este mês. Minha mãe diria pelo telefone, e eu sabia que essa era minha deixa. Não se preocupe, mãe, eu cuido disso. Eu diria, fazendo login no meu banco online. Estes eram sempre empréstimos, uma ficção silenciosa que todos concordávamos em manter, mesmo que todos soubéssemos que o dinheiro nunca voltaria. O favoritismo não era apenas sobre minha utilidade. Estava tecido no tecido da nossa história. Lembro-me da minha formatura do ensino médio. Eu não era um aluno estrela como James, mas havia trabalhado duro pelo meu diploma. Minha festa foi um pequeno evento no quintal com alguns hambúrgueres e um bolo de folha. 2 anos depois, quando James se formou como orador da turma, meus pais alugaram um salão. Contrataram um buffet. Meu pai fez um discurso longo e lacrimoso sobre o potencial ilimitado do James. Para minha formatura, ele me deu um tapinha nas costas e disse, bem feito, filho. Agora você pode conseguir um bom emprego. Meu melhor amigo, Mark, era minha única válvula de escape, a única pessoa que via o quadro completo e sem verniz. Éramos amigos desde crianças, e ele tinha um assento na primeira fila do show David e James por décadas. Ele era franco, uma qualidade que era tanto irritante quanto essencial. É uma dinâmica clássica de bode expiatório e criança dourada. Cara, ele me disse uma vez, enquanto trabalhávamos no motor da sua velha picape. Eles precisam que você seja o responsável, ligeiramente decepcionante, para que possam se sentir ainda melhor sobre James sendo a estrela brilhante. Você é um personagem coadjuvante na história da sua própria família. Suas palavras doíam porque eram verdade. Eu estava contando a ele sobre minha última visita à casa dos meus pais apenas um mês antes da infame ligação de Natal. Eu havia dirigido num sábado porque meu pai disse que o roteador Wi-Fi que eu havia comprado e instalado para eles estava com defeito. Cheguei lá, e descobriu-se que ele havia apenas desconectado para conectar uma nova luminária de leitura que o clube do livro havia dado a ele. Me levou menos de 5 minutos para diagnosticar e consertar o problema. Minha mãe havia me prometido minha comida favorita, carne assada, como agradecimento. Eu estava realmente ansioso por isso. Eu havia trabalhado muitas horas extras, e o pensamento de uma refeição caseira que eu não tivesse que fazer sozinho parecia um luxo. Por volta das 16 horas, o telefone dela tocou. Todo o rosto dela se iluminou de uma forma que eu não havia visto o dia todo. Oh, Jimmy está vindo, ela anunciou para o quarto, radiante. Ele estava na área para uma coisa de golfe e decidiu dar uma passadinha. Não é uma surpresa maravilhosa? Cerca de 10 minutos depois, ela veio até mim na sala, dando tapinhas no meu braço com um olhar de desculpa fingida. David, querido, você vai achar que sou a pior mãe do mundo. Ela começou, uma frase que sempre significava que ela estava prestes a fazer algo que confirmava que ela era, de fato, não a melhor. Eu só comprei um assado pequeno, apenas o suficiente para 3, já que James está vindo agora. Bem, você entende. Talvez você pudesse simplesmente ir para casa? Faremos isso em outra hora. Eu apenas a encarei.
Eu havia dirigido 1 hora, passado minha tarde de sábado consertando um problema inexistente, tudo na promessa de jantar, e agora estava sendo desenvidado da mesa da minha própria família em favor de uma visita surpresa do Dourado. Eu dirigi todo esse caminho, mãe, eu disse, minha voz baixa. Eu sei, e nós apreciamos muito, ela disse, completamente perdendo o ponto. Dirija com segurança, querido. Mark apenas havia balançado a cabeça quando contei a história. Ela te expulsou, por carne assada, deixe isso afundar, e você simplesmente saiu. O que eu deveria fazer? Fazer uma cena? Sim, ele havia exclamado, jogando uma chave inglesa em um pano. Você deveria ter dito, não, eu sou seu filho. Vou ficar para o jantar. Você tem que ensinar as pessoas como te tratar, Dave. E você ensinou toda a sua família que seu tempo, seus sentimentos e sua presença são completamente opcionais. Ele era a única pessoa para quem contei sobre o carro. Sua reação foi previsível. Você está louco, ele disse categoricamente. Você está comprando um carro de $18.000 para eles quando acabaram de te expulsar por um pedaço de carne. Você não está comprando um carro para eles. Você está tentando comprar o respeito deles. Não vai funcionar. Não é assim, insisti, mais para me convencer do que a ele. O Buick velho deles é uma armadilha mortal. Estou preocupado com a segurança deles. E essa parte era a verdade. A ideia não nasceu de um lugar saudável, mas foi desencadeada por um momento real de medo e pena que partiu o coração. Havia acontecido em fevereiro. Era uma tarde miserável, cinzenta e chuvosa. O tipo de dia que faz o mundo parecer cansado. Eu estava voltando para a casa da fábrica, limpadores batendo um ritmo frenético, quando vi uma figura familiar e curvada no acostamento da rodovia. Era meu pai, cerca de meia milha atrás. Eu podia ver o Buick antigo e do tamanho de um barco deles, vapor saindo de debaixo do capô como um dragão morrendo. Parei tão rápido que meus pneus gritaram no pavimento molhado. Pai! O que diabos você está fazendo? Entre. Ele deslizou para o banco do passageiro, trazendo uma onda de ar frio e o cheiro de chuva com ele. Ele estava encharcado e parecia pequeno. Derrotado. Essa era a única palavra para isso. Meu pai sempre havia sido um homem grande, de peito largo, cheio de pronunciamentos orgulhosos e opiniões inabaláveis. Mas naquele momento ele parecia apenas um velho triste. Seus ombros estavam caídos. Seu rosto, geralmente corado, estava pálido. Suas mãos, que eu sempre havia visto como tão fortes, estavam tremendo levemente no colo. O mecânico ligou há 1 hora. Ele murmurou, olhando para o para-brisa listrado de chuva. Disse que o bloco do motor está rachado. Custaria mais para consertar do que o carro jamais valeu. Disse para simplesmente sucatear. Ele suspirou, um som irregular e vazio. Não sei o que vamos fazer, David. Não podemos pagar um carro novo. Não com nossa pensão. Ver meu pai, o patriarca, o homem que deveria ter todas as respostas. Parecer tão totalmente desamparado e envergonhado, quebrou algo profundo dentro de mim. Ele estava envergonhado de que seu carro havia morrido. Envergonhado de estar caminhando para casa na chuva. Envergonhado de ter que ser resgatado. E eu soube naquele instante o que tinha que fazer. A ideia, ousada e louca, floresceu na minha mente. Totalmente formada. Eu ia consertar isso. Ia apagar aquele olhar de derrota do rosto dele. Ia comprar um carro para eles. Um bom. Confiável. Um carro que faria meu pai se endireitar novamente. Um gesto grandioso tão inegável que finalmente o esforçaria a ver meu valor. Então minha obsessão começou. Tornei-me um homem em uma missão. Disse ao meu supervisor na fábrica para colocar meu nome para cada turno extra disponível. Noites. Fins de semana. Feriados. Não me importava. A exaustão era um rugido surdo no fundo da minha vida. Comecei um negócio paralelo, imprimindo panfletos baratos que diziam serviços de faz-tudo do Dave. Passei meus sábados cortando gramados crescidos demais e meus domingos consertando torneiras com vazamento e substituindo trituradores de lixo quebrados. Aprendi mais sobre encanamento em vídeos do YouTube do que jamais pensei ser possível. Minha vida encolheu. Era trabalho, meus meninos, e a busca implacável do projeto. O nome que dei à conta poupança secreta que abri. Comecei a levar meu próprio almoço, comendo sanduíches baratos no meu carro entre trabalhos. Cancelei minha assinatura de TV a cabo e minha academia. Os meninos queriam ir ao cinema, e eu tive que dizer a eles, e não este mês, pessoal. Papai está numa economia. A culpa era uma pontada aguda, mas me disse que era por um bem maior. Este sacrifício os beneficiaria no final, assegurando o meu lugar e, portanto, o lugar deles na família. Depois do meu divórcio, cada centavo havia sido precioso.
As taxas legais e o custo de estabelecer uma nova casa haviam me limpado. Eu tinha a custódia principal de Léo e Sam, uma responsabilidade que eu valorizava, mas significava que minha margem financeira para erro era muito fina. Então este projeto não era apenas um inconveniente. Era uma aposta massiva com minha própria estabilidade. Finalmente, no final de novembro, depois de 10 meses de trabalho duro, eu consegui. Entrei na concessionária Honda com um cheque administrativo no bolso. Encontrei o carro perfeito. Um CR-V pré-usado certificado. Era seguro. Era prático. Cheirava novo. O preço era $18.450. Gostaria de dar $5.000 de entrada, disse ao vendedor. Um cara jovem chamado Kevin. Suas sobrancelhas se ergueram. Essa é uma entrada e tanto, senhor. É um presente de Natal, eu disse. Um sorriso que não conseguia conter se espalhando pelo meu rosto. Naquele momento, me senti como um rei. Me senti poderoso. Assinei o acordo de financiamento para o restante da quantia. O pagamento mensal seria apertado, mas eu daria conta. O pensamento do rosto do meu pai, da surpresa da minha mãe, era todo o combustível que eu precisava. Organizei para buscar uma semana antes do Natal, para esconder na minha casa para a grande revelação. Então, quando desliguei o telefone com minha mãe depois do discurso de não alugar na estalagem, não era apenas um carro sentado na minha entrada. Eram 10 meses da minha vida. Eram filmes perdidos com meus filhos. Eram músculos doloridos e noites sem dormir. Era um símbolo tangível branco pérola do meu amor, meu esforço, minha esperança. E eles haviam simplesmente jogado fora, sem nem ver, por um poodle chamado Spark. A voz do Mark ecoou na minha cabeça. Você está tentando comprar o respeito deles. Ele estava certo, e eu havia acabado de aprender, da forma mais cruel possível, que não estava à venda. Não para mim, de qualquer forma. A manhã de Natal amanheceu fria e brilhantemente ensolarada, a neve nova cintilando como um tapete de diamantes. O silêncio na casa foi a primeira coisa que notei. Era um silêncio pesado e não natural, um contraste gritante com o caos alegre usual da manhã de Natal. Não havia pressa para arrumar o carro, nenhuma busca frenética por presentes perdidos, nenhum coro de já chegamos. Era Léo quem quebrou o silêncio. Ele apareceu na porta da cozinha, ainda de pijama, os ombros caídos. Parecia menor que seus 10 anos. Então realmente não vamos, pai? Ele perguntou, sua voz mal um sussurro. Ele não encontrava meus olhos. Minha própria compostura cuidadosamente construída ameaçou rachar. Ajoelhei-me na frente dele, forçando-me a encontrar seu olhar. Não, amigão. Não este ano. Coloquei minhas mãos em seus ombros, sentindo os ossos delicados embaixo do pijama de flanela. Mas ei, eu disse, injetando um nível de alegria na minha voz que parecia uma língua estrangeira. Isso só significa que podemos ter nosso próprio Natal super especial e ultra secreto. Apenas os meninos Henderson. A regra é que não há regras. E eu estava pensando que poderíamos começar com panquecas em forma de boneco de neve. Uma pequena faísca de interesse brilhou em seus olhos. Com botões de gotas de chocolate? Com botões de gotas de chocolate, confirmei, e cachecóis de bacon e calda demais. Sam, atraído pela palavra panquecas, apareceu ao lado do seu irmão. Podemos assistir filmes o dia todo? É um requisito obrigatório, declarei solenemente. E sabem o quê? Contra todas as probabilidades, tivemos um dia realmente bom. Fizemos um desastre absoluto da cozinha, uma camada fina de farinha se assentando em todas as superfícies. As panquecas estavam deformadas e ligeiramente queimadas, mas as afogamos em calda e tinham gosto de vitória. Construímos um boneco de neve torto no quintal com olhos de pedra descombinados e um nariz de cenoura ligeiramente torto. Declaramos ele perfeito. Nos enrolamos no sofá debaixo de uma montanha de cobertores e assistimos uma história de Natal do início ao fim, gritando todas as melhores falas. Você vai furar o olho, no topo dos nossos pulmões. Por horas de cada vez, consegui esquecer. Foquei na sensação da cabeça do Sam escondida embaixo do meu braço, no som da risada deliciada do Léo. Deixei a alegria simples e descomplicada deles me lavar, e foi um anestésico poderoso. Quase foi suficiente para anestesiar a doroca no meu peito. Mas os momentos silenciosos, quando os meninos estavam absortos em um novo videogame que haviam desembrulhado, eram campos minados. O silêncio voltaria correndo, e com ele, os pensamentos. Me peguei pegando meu telefone sem nem pensar, um impulso masoquista que eu não conseguia controlar. Abri o Facebook. Era um desfile de famílias perfeitas, árvores perfeitas, sorrisos perfeitos. E então, no topo do meu feed, vi um novo post do meu irmão, James. A legenda era quase dolorosamente alegre. O melhor Natal com a melhor família. Me sentindo tão abençoado e cheio de amor. Meu polegar pairou sobre o álbum de fotos.
Não faça isso, Dave. Apenas largue o telefone. Mas não consegui. Toquei. A primeira foto era foto em grupo. Eles estavam todos lá, apertados no sofá floral Versace dos meus pais. Um mar de rostos radiantes e suéteres feios de Natal. Vi minha mãe, radiante, com o braço envolvido possessivamente ao redor do James. Vi meu pai, parecendo satisfeito. Vi James e uma Jéssica brilhante. Mas meus olhos escanearam o resto da multidão. Reconheci minha tia Carol e tio Bob. Minha prima Sarah. E então, os estranhos. Uma mulher com cabelo loiro afiado que vagamente reconheci de uma das festas do escritório do James. E ao lado dela, um homem com um corte de cabelo liso que nunca havia visto na vida. Fiz uma contagem rápida. 1, 2, 3. 11 pessoas. 11. A voz da minha mãe ecoou na minha cabeça. A casa está simplesmente cheia demais. Tão caótica. Era mentira. Uma mentira descarada e sem esforço. Meu coração começou uma batida baixa e pesada contra minhas costelas. Um terror frio me lavou. Continuei deslizando. A próxima foto era da mesa da sala de jantar. Estava lindamente posta, carregada com um peru massivo, incontáveis acompanhamentos e a famosa torta de nozes da minha mãe. Cada cadeira estava ocupada. Risadas capturadas em movimento. Deslizar. Uma foto deles abrindo presentes. O chão ao redor da árvore era uma montanha de papel de embrulho descartado e caixas. James estava segurando um relógio ridiculamente caro. Jéssica estava abraçando uma bolsa de grife. Meus pais estavam desembrulhando uma cesta de presentes cheia de queijos artesanais e vinho. Deslizar. Esta era espontânea. Meu pai estava rindo. Cabeça jogada para trás enquanto um pequeno poodle branco fofo pulava, tentando lamber seu rosto. E a mulher que reconheci, a colega do James, estava rindo ao lado dele. Chloe, esse era o nome dela. Lembrei agora. Deslizar. E aí estava. A foto que despedaçou o último fragmento restante da minha negação. Era um close-up da lareira, decorada com ramos de pinheiro e luzes piscando. Penduradas nos ganchos estavam as meias familiares bordadas que minha avó havia feito anos atrás. Uma para a mãe. Uma para pai. Uma para James. Uma para Jéssica. E então uma nova. Uma menor, em forma de osso de cachorro, comprada em loja, com o nome Spark bordado em linha vermelha alegre. Um cachorro. Um maldito cachorro tinha um lugar de honra na lareira da família. Enquanto meus filhos, seus verdadeiros netos, estavam a 160 quilômetros de distância porque a casa estava caótica demais. Algo dentro de mim não apenas se quebrou. Se desintegrou. Virou pó. A parte de mim que havia passado uma vida fazendo desculpas, absorvendo decepções, e sempre mantendo a esperança de que desta vez seria diferente. Simplesmente deixou de existir. A tristeza profunda e persistente que eu carregava o dia todo não apenas azedou em raiva. Congelou instantaneamente em algo muito mais duro, muito mais afiado. Era a certeza fria, clara e dura como diamante de que eu estava terminado. Completa e irrevogavelmente terminado. Levantei-me do sofá, meus movimentos rígidos e robóticos. Caminhei até a porta da frente e calcei minhas botas e meu casaco pesado de inverno, minhas ações desconectadas, como se estivesse assistindo outra pessoa. Pai, onde você está indo? Sam perguntou, seus olhos nunca deixando a tela da TV. Apenas lá fora por um minuto, amigão. Eu disse, minha voz estranhamente calma. Já volto. A rajada de ar gélido no meu rosto foi um choque bem-vindo. Parecia real, limpou a névoa de dor do meu cérebro. Caminhei até o centro da minha entrada, a neve fresca estalando alto sob minhas botas. O Honda sentado lá, um monumento pristino e absurdo à minha própria tolice. O grande laço vermelho, que havia parecido tão festivo e esperançoso ontem, agora parecia uma provocação. Puxei meu telefone do bolso. Não houve debate interno. Não houve hesitação. Havia apenas um propósito frio, rápido e certo. Enquadrei a foto. O carro inteiro. O laço estúpido. O pano de fundo da minha casa modesta e amorosa. Era uma foto que não apenas dizia presente. Gritava, sacrifício. Gritava, olhem o que vocês jogaram fora. Abri meu app de mensagens. Toquei na conversa com mãe. Anexei a foto. E enviei. Sem palavras. Sem explicação. Apenas a imagem pairando no espaço digital entre nós. Uma declaração silenciosa de guerra. Voltei para dentro. Tirei meu casaco e botas, movendo-me com a mesma calma deliberada. Sentei no sofá, bem entre meus dois meninos, e envolvi um braço ao redor de cada um, puxando-os para minha órbita.
Eles se encostaram em mim sem pensar duas vezes, seu calor um escudo frágil contra a tempestade fria que eu havia acabado de desencadear. Encarei a TV, as cores brilhantes e sem sentido, e esperei. Não demorou muito. Menos de 10 minutos. Meu telefone, sentado na mesa de centro, começou a vibrar. Uma vibração frenética e desesperada contra a madeira. A tela se iluminou. Mãe. Deixei vibrar. Léo olhou para mim, a testa franzida. Pai, seu telefone. Está tudo bem. Eu disse, minha voz perfeitamente nivelada. Vou atender depois. A vibração parou. E por um segundo abençoado, houve silêncio. Então começou de novo. E de novo. E de novo. Era um ataque implacável e histérico. Vibrar. Silêncio. Vibrar. Silêncio. Era o som do pânico. O som de alguém que havia acabado de perceber que cometeu um erro catastrófico. Comecei a contar as notificações de ligação perdida conforme apareciam na tela. 10, 15. 25. Era minha mãe. A mulher que não conseguia encontrar tempo para uma única ligação para desejar Feliz Natal aos seus netos. Agora bombardeando meu telefone com a energia desesperada de um vendedor por telefone. A hipocrisia pura e impressionante disso era quase engraçada. Quando o contador de ligações chegou a 37, finalmente parou. Um silêncio profundo e pesado desceu na sala mais uma vez. Quebrado apenas pelos sons metálicos do videogame. Uma estranha sensação de serenidade me lavou. Eu havia puxado o pino de uma granada e jogado no coração da minha família. Agora tudo o que podia fazer era esperar os estilhaços atingirem. O David antigo havia ido embora. E o novo estava prestes a ter uma conversa muito adiada com seu pai. Uma hora se arrastou, cada minuto se estendendo em uma eternidade. A descarga inicial de adrenalina havia desaparecido, deixando para trás uma calma fria e perturbadora. O sol finalmente havia se rendido ao horizonte, mergulhando o mundo lá fora em um crepúsculo azul profundo. A neve no quintal parecia brilhar com uma luz fraca e emprestada. Lá dentro, os meninos estavam começando a se acalmar. Sua empolgação de feriado finalmente cedendo a uma exaustão sonolenta. Eles estavam brigando baixinho sobre de quem era a vez de usar o controle do jogo. Um som familiar e reconfortante. Eu estava prestes a sugerir que pizza e um filme de pijama estava em ordem quando ouvi o som de um motor de carro sendo cortado abruptamente. Uma porta de carro batendo forte. O som agudo e violento na quietude do inverno. Era agressivo demais para ser um vizinho voltando para casa. Não me movi do sofá. Apenas sentei lá, ouvindo. Meu corpo inteiro uma mola enrolada de antecipação. Passos pesados e frenéticos pisotearam na passarela coberta de neve. Rápidos demais. Desajeitados demais. Então, uma série de batidas duras e rápidas na porta da frente. Bam 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 bam. Não era uma batida educada. Era uma convocação. Um alarme. Léo e Sam ficaram em silêncio, sua discussão esquecida. Ambos olharam para mim. Seus olhos arregalados e questionadores na luz fraca da sala. Quem é, pai? Sam sussurrou, um toque de medo na voz. Está tudo bem, pessoal. Vou atender. Eu disse, minha voz uma máscara de calma que não sentia. Meu coração havia começado uma marcha lenta e pesada no meu peito. Um baterista marcando o ritmo para uma batalha. Vocês continuem jogando. Provavelmente é apenas uma entrega de encomenda. Era uma mentira fraca e todos sabíamos. Levantei-me, e antes de caminhar até a porta, fiz algo deliberado. Caminhei até a pequena mesa de madeira no canto. Aqui estava bagunçada com contas e autorizações da escola. A pasta da concessionária Honda estava exatamente onde eu havia deixado. Abri e tirei os documentos principais. A escritura de venda mostrando o preço total e chocante e o acordo de financiamento, com a linha de entrada de $5.000 claramente visível. Não os escondi. Espalhei-os na superfície da mesa, como um advogado apresentando evidências a um júri. Era um testemunho silencioso da história que estava prestes a contar. Então, e só então, fui até a porta. Respirei fundo e constante, girei a fechadura e puxei-a aberta. Meu pai estava na varanda, uma silhueta frenética contra o céu roxo que desbotava. Estava ofegante, o peito subindo e descendo como se tivesse corrido uma maratona. Não estava usando casaco, apenas um cardigan cinza fino sobre uma camisa de colarinho, completamente inadequado para o ar cortante de dezembro. Seu rosto, iluminado pela luz da varanda, estava pálido e tenso. Seus olhos estavam arregalados e continham um olhar de pânico puro e não adulterado. Ele devia ter quebrado todos os limites de velocidade para chegar à minha casa da dele, 1 hora de distância. A foto e ele ofegou, as palavras saindo em nuvens de vapor branco. Ele não disse olá.
Não me desejou Feliz Natal. Apenas me encarou, seus olhos perfurando os meus. O carro. É em David? É real? Não sorri. Não me enfureci. Deixei a frieza que sentia dentro de mim se assentar no meu rosto como uma máscara. Olhei bem nos olhos dele e deixei uma batida de silêncio pairar no ar antes de responder. Era eu disse, minha voz baixa, mas cada palavra precisa. A ênfase no tempo passado afiada como uma lâmina. Recuei, segurando a porta bem aberta. Você deveria entrar. Está congelando até a morte. Ele tropeçou passando por mim para o hall de entrada, seus olhos vasculhando minha pequena sala arrumada como se fosse um estranho em terra estrangeira. E naquele momento exato, meus meninos, ouvindo sua voz, vieram correndo da sala, seus rostos acesos com alegria pura e descomplicada. Vovô, eles gritaram em perfeita unição. Se lançaram nele, cada um agarrando uma perna em um abraço feroz. Por um único momento fugaz, o pânico no rosto do meu pai foi substituído por um lampejo de afeto genuíno. A máscara de ferro do seu desespero rachou. Ei, meninos! Ei, ele disse, sua voz grossa e instável. Meteu a mão no bolso do cardigan e puxou 2 pequenos presentes miseravelmente embrulhados. O papel era fino e barato, o tipo que você compra no balcão de posto de gasolina. Entregou um para cada um. Feliz Natal do vovô e da vovó. Léo rasgou o seu com entusiasmo, revelando um dinossauro de plástico verde neon que parecia ter vindo de uma cesta de loja de $1. O do Sam continha uma pequena lanterna de chaveiro que já estava piscando fracamente. O contraste gritante e patético entre essas quinquilharias sem pensamento de última hora e a maravilha de engenharia de $18.000 sentada na minha entrada era tão profundo que quase me fez rir. Mas não havia humor nisso. Havia apenas uma tristeza profunda e amarga enquanto assistia meus filhos agradecê-lo profusamente, seus olhos brilhando com um amor incondicional que ele não havia feito absolutamente nada para merecer. Enquanto ele estava se atrapalhando com os abraços dos meninos, caminhei para a cozinha e servi um copo de água fria. Observei minha mão. Estava perfeitamente firme. A raiva quente e crua da tarde havia esfriado e se solidificado em algo mais inteiramente, algo duro e claro e inquebrantável. Era a determinação. Eu me conhecia. O David antigo estaria uma bagunça agora. Estaria se desculpando antes mesmo de saber pelo que. Estaria tentando suavizar as coisas, gerenciar os sentimentos do meu pai, assumir a culpa por toda a confusão feia apenas para fazer o confronto parar. Mas o David antigo não estava mais aqui. Voltei para a sala e entreguei o copo de água para meu pai. Sua própria mão estava tremendo tanto que a água respingou sobre a borda. Eles parecem bem, ele disse baixinho, seu olhar seguindo os meninos enquanto corriam de volta para o jogo, mostrando orgulhosamente seus novos tesouros. Felizes. São crianças ótimas, respondi, minha voz nivelada. Ficaram desapontados por não ver vocês hoje, mas são resilientes. Ele se encolheu no golpe direto. Finalmente, relutantemente, arrastou os olhos dos meninos e encontrou meu olhar. A pergunta não formulada pairou no ar entre nós. Uma coisa tangível. Ele não sabia como perguntá-la. Não sabia o que estava acontecendo. Tudo o que sabia era que havia sido convocado por uma única foto enigmática, e o filho que sempre havia sido um lago previsível e plácido de repente havia se tornado um oceano tempestuoso e insondável. O silêncio se estendeu, espesso com acusações não ditas, com anos de negligência casual, com o peso imenso daquele carro bonito e inútil sentado lá fora na minha entrada fria e escura. O olho da tempestade havia passado. A verdadeira tormenta estava prestes a começar. Meu pai finalmente colocou o copo de água numa base na mesa lateral. Sua mão ainda estava tremendo. Ele não olhava para mim. Encontrou um ponto no meu tapete gasto e o encarou intensamente. Como se contivesse a chave para decifrar toda essa confusão. Sua mãe e ele começou. Sua voz tão baixa que tive que forçar para ouvir. Ela está uma bagunça, David. Está muito chateada. Ela não entende. Nós não entendemos. Aquela foto. Depois de tudo, simplesmente parece tão cruel. Uma risada curta, aguda e sem humor escapou dos meus lábios. Era um som frágil, como o gelo rachando. Cruel. Repeti, minha voz pingando com uma descrença que beirava o sarcasmo. Você quer se sentar na minha casa, no dia de Natal, e falar comigo sobre o que é cruel? Virei e caminhei até a mesa onde havia colocado os papéis da concessionária. Peguei-os, os documentos nítidos pesando e significativos na minha mão. Voltei e os estendi para ele. Ele os pegou hesitantemente. Sua testa se franzindo num V profundo e confuso. Seus olhos escanearam a primeira página, a escritura de venda do Honda CR-V. Vi seus olhos se arregalarem quando encontraram o preço total, $18.450. Então, seu olhar caiu na segunda página, o acordo de financiamento. Vi o momento exato em que registrou a linha, aquela que eu havia deixado à vista clara para ele ver.
Depósito do cliente, $5.000. Eu não, o que é isso? Ele gaguejou, olhando dos papéis para o meu rosto e de volta. Isso, eu disse, minha voz baixa e perigosamente uniforme, é meu dinheiro, pai. São $5.000 da minha conta poupança. Uma conta que deveria ser meu fundo de emergência. O resto dos $13.000 era um empréstimo. Um empréstimo que eu ia pagar todo mês pelos próximos 5 anos. Tudo para que você e mãe pudessem ter um carro seguro e confiável. Tudo para que eu nunca mais tivesse que ver você caminhando no acostamento de uma rodovia na chuva torrencial, parecendo que o mundo havia acabado. Vi um lampejo de vergonha em seus olhos quando a memória que invoquei o atingiu com a força de um golpe físico. Não diminuí o ritmo. Você tem alguma ideia do que foi necessário para economizar esse dinheiro? Perguntei, minha voz subindo ligeiramente, alimentada por uma raiva justa que fervia há anos. Tenho trabalhado 60. Às vezes 70 horas por semana desde fevereiro. Peguei todo o turno extra na fábrica. Passei meus fins de semana, o único tempo que tenho com meus próprios filhos, cortando gramados para estranhos e consertando suas torneiras com vazamento até meus nós dos dedos ficarem em carne viva. Não tive um único dia de folga, nenhum, em 10 meses. Tenho comido sanduíches frios no meu carro entre trabalhos porque não tinha tempo para uma refeição de verdade. Tenho dirigido com pneus carecas, pai, literalmente orando para não furar porque cada dólar que sobrava ia para o fundo deste carro. Respirei fundo e trêmulo. As palavras eram uma torrente agora, uma represa de ressentimento não dito se rompendo amplamente lavando sobre a quietude estéril do quarto. Fiz tudo isso porque vocês são meus pais e eu os amo. Fiz tudo isso, imaginando o olhar nos rostos de vocês na manhã de Natal quando entregasse as chaves. Imaginei vocês ficando orgulhosos de mim. Imaginei vocês finalmente me vendo. E qual foi minha recompensa? O que ganhei por 10 meses de sacrifício extenuante? Recebi uma ligação casual e desdenhosa me dizendo que meus filhos, sua própria carne e sangue, seus únicos netos, eram energéticos demais. Que sua casa estava cheia demais para nós. Ele abriu a boca, um protesto fraco se formando nos lábios. David, não foi assim. Não. Eu o cortei. Minha voz afiada como vidro quebrado. Não ouse tentar explicar isso. Eu sei o que cheio significa agora. Vi as fotos, pai. Vi no Facebook para o mundo inteiro ver. 11 pessoas apertadas no seu sofá. Seus amigos. Minha prima. Colegas do James do seu escritório chique. E estranhos, pai. Havia lugar para estranhos. Havia lugar, eu disse. Minha voz baixando conforme o detalhe mais insultante de todos subiu na minha garganta. Para o cachorro da colega da esposa do meu irmão. A palavra cachorro saiu com um sibilo baixo e gutural. Havia lugar na sua casa e seus corações para pendurar uma meia de Natal para um poodle chamado Spark. Mas não havia lugar para Léo e Sam. Apontei o polegar para a sala, onde os sons inocentes do videogame dos meninos eram um contraponto surreal à verdade crua e feia que estava expondo. Você ouve isso? Esse é o som da sua família. A parte da sua família que você decidiu que era descartável este ano. Me diga, pai, como explico isso para eles? Que palavras uso para dizer ao meu filho de 10 anos que seus próprios avós prefeririam hospedar o animal de estimação de um estranho do que tê-lo em casa para o Natal? Lágrimas estavam abertamente escorrendo pelo rosto dele agora. Não lágrimas de crocodilo. Lágrimas reais de vergonha e horror que despertava. Ele parecia totalmente quebrado. Uma versão oca do homem que eu conhecera. E por um segundo, o David antigo e acomodador sentiu uma pontada de pena. Mas o novo David, aquele que havia sido forjado no fogo desta última humilhação, manteve sua posição. Esta era uma prestação de contas há muito adiada. Você disse que minha foto foi cruel. Eu disse, minha voz baixando novamente, mas desta vez continha uma borda de aço frio e duro. Não, a foto não foi cruel. Foi informação. Foi um espelho. Foi eu mostrando a vocês o reflexo do que tinham jogado fora tão casualmente. Isso, eu disse, batendo nos papéis do carro que ele ainda segurava na mão. Isso era meu respeito por vocês. Isso era meu amor. Isso era meu sacrifício. E vocês julgaram isso e eu e meus filhos indignos. Ele olhou para mim, seu rosto uma máscara de desespero suplicante. O que você quer que eu faça, David? Me diga o que fazer. Sua mãe. Ela estava só tentando manter as coisas simples. A gravidez da Jéssica. Simples. A palavra explodiu para fora de mim. Não há nada simples sobre dizer ao seu filho que ele não pertence. E não ouse se esconder atrás da mãe ou da Jéssica. Você é um homem adulto. Você ficou ali parado e deixou ela fazer isso. E exatamente como sempre faz. Você passou minha vida inteira deixando ela me empurrar de lado.
Deixando ela adorar o James. Deixando ela me tratar como uma combinação de caixa eletrônico e faz tudo. E você nunca, nenhuma vez, ficou do meu lado. Porque é mais fácil manter a paz com ela do que fazer o que é certo. É covardia, pai. Essa é a verdade simples. Ele se encolheu como se eu o tivesse esbofeteado. Respirei fundo uma última vez. Este era o momento. O ponto sem volta. Então, vou tornar isso simples para você agora. Eu disse, minha voz de repente desprovida de todo o calor. Toda a raiva. Toda a emoção. Era calma no centro do furacão. Não posso dar este carro a vocês. Não vou. Porque se fizesse, estaria ensinando aos meus filhos que está tudo bem para as pessoas que deveriam amá-los mas tratá-los como se fossem inúteis. Estaria dizendo a eles que o respeito da nossa família vem com um preço e que o amor do avô é condicional. E não vou fazer isso com eles. Os corações deles são mais importantes que a conveniência de vocês. Estendi a mão e gentil, mas firmemente, peguei os papéis da mão trêmula dele. Amanhã de manhã, estou voltando para aquela concessionária. Eu disse, meu olhar inabalável. Vou cancelar a venda. Vou perder $5.000 pelos quais sangrei. E vocês podem resolver seu próprio transporte. Talvez o James possa comprar um carro para vocês com o dinheiro que economiza em tacos de golfe. Ele apenas me encarou, sem palavras, a boca ligeiramente aberta. O peso catastrófico completo das minhas palavras finalmente pareceu desabar sobre ele. Ele não estava apenas perdendo um carro. Estava perdendo seu filho. O confiável. Aquele que sempre consertava tudo. E isso ele estava finalmente, horrivelmente começando a perceber, era um problema que eu não podia e não iria consertar para ele. Você deveria ir. Eu disse baixinho, minha voz suave agora, quase gentil. Está ficando tarde. Vá se despedir dos meninos. Ele acenou embotadamente, um homem se movendo em transe. Arrastou-se até o arco da entrada da sala, deu um aceno desajeitado para os meninos, e murmurou um tchau que eles mal ouviram. Então caminhou de volta para a porta, um velho curvado e sem casaco, encarando a escuridão fria e implacável. Não disse mais uma palavra para mim. Apenas abriu a porta e saiu, fechando-a suavemente atrás dele. Deixando-me sozinho no silêncio tocante e ensurdecedor da minha nova, aterrorizante e absoluta liberdade. Na manhã seguinte, o mundo lá fora estava enganosamente brilhante e pacífico. A neve brilhava, e o céu era um azul nítido e sem nuvens. Mas dentro da minha cabeça, uma tempestade silenciosa e determinada ainda estava rugindo. Fiz exatamente o que disse que faria. Preparei os meninos para um dia com Mark e sua família. Mark havia insistido em levá-los, me dando espaço, e então dirigi para a concessionária. A música alegre de feriado tocando pelos alto-falantes do showroom, a mesma música que me havia enchido de tanta esperança algumas semanas atrás, agora parecia uma piada doente e zombeteira. Encontrei Kevin, o jovem vendedor. Ele me cumprimentou com um sorriso largo e amigável que vacilou quando viu meu rosto. Sr. Henderson, veio buscar as placas? Ele perguntou. Algo assim, eu disse, minha voz chata. Preciso falar com seu gerente. Preciso cancelar a venda do CRV. O sorriso desapareceu completamente do rosto dele, substituído por um olhar de confusão e preocupação genuínas. Há algum problema com o carro? Vocês encontraram algo errado? Não, Kevin. O carro é perfeito, eu disse, as palavras com gosto de cinza na minha boca. Os destinatários mudaram de ideia. Era a mentira mais simples e limpa que consegui encontrar. Ele me levou a um pequeno escritório com paredes de vidro onde o gerente, um homem de aparência severa chamado Sr. Davis, sentava atrás de uma mesa grande e imponente. Sr. Davis não parecia feliz em me ver. Ele revisou o contrato que eu havia assinado, seus lábios uma linha fina e de desaprovação. Você entende os termos do acordo que assinou, Sr. Henderson, ele disse, seu tom totalmente profissional. Não era uma pergunta. Seu depósito de $5.000 não é reembolsável. Política da empresa. Sem exceções. Entendo, eu disse, meu estômago se torcendo num nó apertado e doloroso. $5.000. Vi na minha mente uma pilha de notas de $100. Eram pneus novos para meu carro, com o suficiente sobrando para umas férias adequadas para os meninos, o tipo com praia e oceano. Eram 6 meses de mantimentos. Era meu fundo de emergência inteiro. Ido. Eliminado por causa de um cachorro numa meia de Natal. O absurdo disso era impressionante. Assinei os papéis de cancelamento onde ele indicou, minha assinatura parecendo pequena e trêmula na página. Enquanto empurrava o formulário pela superfície polida da mesa, senti uma mistura estranha e vertiginosa de perda profunda e alívio profundo. E estava feito. Era real. Eu havia pagado um preço exorbitante, mas havia comprado de volta meu autorrespeito. Enquanto caminhava para fora do showroom,
Me sentindo oco e 100 anos mais velho, Kevin correu para me alcançar. Ei, cara, ele disse, baixando a voz e olhando de volta para o escritório do gerente. Escute, eu não sei o que aconteceu, e não é da minha conta, mas sinto muito. Lembro como você estava empolgado quando o escolheu. Você é um bom filho. Aquela pequena e inesperada fatia de bondade de um completo estranho quase me fez desmoronar ali mesmo no chão do showroom. Obrigado, Kevin, murmurei, e me apressei para o ar frio antes que ele pudesse ver as lágrimas quentes brotando nos meus olhos. A bondade terminou aí. As consequências da minha família foram rápidas, brutais e coordenadas. Quando cheguei em casa, meu telefone, que havia estado abençoadamente silencioso toda a manhã, começou a vibrar com um novo tipo de veneno. Não era minha mãe desta vez. Ela havia despachado seu exército. A primeira mensagem foi da minha tia Carol, irmã da minha mãe e tenente leal. David, sua mãe está absolutamente destroçada. Não posso acreditar que você seria tão monstruosamente cruel a ponto de assinar um presente lindo como esse na frente dele só para arrancá-lo. O que deu em você? Este não é o menino que ajudei a criar. Mal havia terminado de ler quando o telefone tocou. Era meu tio Bob. Deixei ir para o correio de voz. A mensagem que deixou foi curta e cheia de raiva bravateadora. David, aqui é seu tio Bob. Acabei de sair do telefone com seu pai. Não sei que tipo de jogo doentio você está jogando, mas precisa parar. Está dando um ataque cardíaco na sua mãe. Deveria ter vergonha. A narrativa havia sido estabelecida, e estava se espalhando como fogo. Nesta versão da história, eu era o vilão. O filho instável e rancoroso que havia chantageado emocionalmente seus pobres pais idosos e amorosos com um carro. E meu irmão, James? O filho dourado permaneceu suspeitosamente silencioso. Até aquela noite. Ele não ligou para perguntar minha versão da história. Não ligou para ver se eu estava bem. Ligou para entregar um veredicto. Que diabos você pensa que está fazendo, Dave? Ele começou, sua voz fria e pingando condescendência. Mãe está uma completa bagunça. Você está literalmente destroçando esta família por causa de um convite estúpido de Natal. Não foi um convite estúpido, James. Eu disse, minha voz perigosamente calma, o gelo se reformando nas minhas veias. Foi eles me dizendo, pela 100ª vez, que eu não importo tanto quanto você. Você sabia que eles tinham uma meia pendurada para o cachorro da Chloe? Houve uma pausa breve e reveladora. Olha, as coisas ficaram complicadas com a lista de convidados. Ele disse, completamente ignorando o detalhe mais insultante. Mas isso? Esta é uma reação exagerada, massiva e insana. Você está agindo como uma criança fazendo birra. Não, James. Eu disse, uma clareza estranha cortando minha raiva. Pela primeira vez na minha vida, estou agindo como um adulto que se respeita. É um conceito que você pode querer pesquisar algum dia. Foi aí que ele mostrou sua natureza verdadeira e viciosa. Ele não apenas ficou bravo. Ficou estratégico. Desligou na minha cara. E nem uma hora depois, minha tia Carol ligou de volta. Sua voz praticamente vibrando com indignação justa. James acabou de nos enviar um e-mail. Um longo. Ele nos contou tudo. Como você tem estado instável e amargo desde seu divórcio. Como você tem um histórico de ser difícil. Como está tentando controlar mãe e pai com dinheiro. David, você precisa de ajuda profissional. Um e-mail. Ele havia criado um assassinato de caráter, cheio de meias-verdades e interpretações distorcidas da minha vida, e o havia transmitido para toda a família. Foi um movimento calculado e vicioso projetado para me isolar totalmente e desacreditar antes que eu pudesse contar minha versão da história. Foi um checkmate. Ou assim ele pensou. O golpe final, aquele que selou todo o capítulo feio, veio da minha mãe. Ela deve ter comprado um telefone descartável, porque uma mensagem chegou de um número que eu não reconhecia. Era uma longa e divagante diatribe venenosa. Nunca esquecerei as palavras. David, não sei mais quem você é. Você foi criado para ser um filho bom e respeitoso, e se tornou um monstro de egoísmo. Você usa seus próprios filhos como peões nos seus jogos doentios, e se deleita em causar dor. Você fez seu pai, um homem bom, chorar. Nunca, jamais vou te perdoar por isso. Quer nos punir? Beleza. Aproveite sua vida solitária e amarga. Mas não ouse vir rastejando de volta para nós quando estivermos mortos. E não espere fazer parte desta família mais. Terminamos com você. Encarei as palavras brilhando na tela. Não havia desculpa. Nenhuma fatia de entendimento. Nenhuma pista de remorso. Havia apenas raiva pura, não cortada e narcisista. Ela não estava triste por ter me machucado. Estava incandescente de fúria porque eu havia tirado seu poder, porque me recusei a interpretar meu papel designado.
Pensei em todos os anos, todos os sacrifícios, todos os insultos engolidos, todas as viagens solitárias para casa depois de ser casualmente dispensado. E percebi, com uma certeza profunda na alma, que nunca, jamais seria suficiente. Nunca poderia ser suficiente. Meu polegar pairou sobre o contato. Eu podia revidar. Podia digitar uma longa e raivosa tréplica, defendendo minhas ações, detalhando seus abusos. Mas qual era o ponto? Você não pode ganhar uma discussão com pessoas comprometidas em te entender mal. Eles já haviam me julgado e condenado no tribunal da própria opinião distorcida. Então fiz a única coisa sã que me restava fazer. Toquei na opção bloquear este chamador. Uma caixa de confirmação apareceu, perguntando: tem certeza? Um sorriso lento se espalhou pelo meu rosto. Sim. Oh, sim. Eu tinha certeza. Pressionei o botão. E com aquele toque simples e anticlimático, senti uma corrente pesada e invisível que eu nem percebia que estava arrastando pela vida inteira simplesmente cair. O silêncio que se seguiu foi o som mais doce e libertador que já ouvi. As semanas seguindo a grande implosão de Natal foram estranhamente silenciosas. O zumbido constante de baixo grau do drama familiar que havia sido o ruído de fundo de toda a minha vida havia sido subitamente desligado. O silêncio foi perturbador no início, como a sensação que você tem logo depois que um show alto termina, mas gradualmente se transformou em algo mais. Não era um silêncio vazio. Era pacífico. Era o som da calma. Minha vida se simplificou, encolhendo para seus componentes mais importantes. Meu trabalho, minha casa e meus meninos. Caímos numa nova rotina fácil. Tínhamos sábados de panqueca e domingos de maratona de filmes. Fazíamos dever de casa na mesa da cozinha. Jogávamos futebol americano no quintal nevado. Sem o peso das expectativas e decepções da minha família, me senti mais leve. Tinha mais energia, mais paciência. Era um pai melhor. Então, as coisas começaram a mudar no trabalho de uma forma que nunca poderia ter antecipado. Meu chefe, Sr. Harrison, era um cara durão e da velha escola nos seus 60 e poucos anos que havia construído a empresa do zero. Era justo, mas não tolerava tolos e não perdia muito. Alguns dias depois de ter oficialmente cancelado o negócio do carro, ele me chamou no seu escritório com paredes de vidro. Meu estômago imediatamente se contraiu. Tinha certeza de que estava com problemas por ter feito uma ligação pessoal no chão da fábrica alguns dias antes, uma conversa final e breve com a concessionária para confirmar o reembolso de algumas taxas menores. Feche a porta, David, ele disse, gesticulando para a cadeira de couro gasto oposta à sua mesa de carvalho imponente. Sentei, minha mente correndo através de possíveis infrações. Não estava tentando espionar no outro dia. Ele começou, juntando os dedos e me olhando por cima dos óculos de leitura. Mas essas paredes são finas. Ouvi parte da sua conversa. Parecia que você tomou um grande golpe financeiro em algo. Algo sobre perder um depósito de $5.000. Senti uma onda quente de vergonha subir pelo meu pescoço. Sinto muito, senhor. Isso foi uma questão pessoal. Não vai acontecer de novo. Não estou perguntando pelos detalhes da sua vida pessoal, filho, ele disse, levantando uma mão. Isso é problema seu. Mas vou te dizer o que é problema meu. Caráter. Tenho te observado por 8 anos, David. Você está aqui na hora, toda hora. É inteligente. Trabalha duro. Não reclama. Mas o que ouvi no outro dia me disse algo novo. Me disse que você é um homem disposto a levar um soco de $5.000 no estômago para defender um princípio. Ele se inclinou ligeiramente para a frente. Na minha experiência, essa é uma qualidade rara. Isso é integridade. Esse é o tipo de homem em quem posso confiar com responsabilidade real. Eu estava atordoado, completamente sem palavras. A posição de supervisor para o turno da noite está abrindo no final do mês. Ele continuou. É uma equipe maior. Logística mais complexa, e muito mais salário. É uma promoção real, não apenas uma mudança de título. O aumento no seu salário anual deve mais que cobrir qualquer golpe financeiro que você acabou de levar. Acho que você está pronto para isso. O trabalho é seu se quiser. Saí do escritório dele em completo transe. Era surreal. No espaço de uma semana, eu havia sido emocional e verbalmente aniquilado pela minha própria família. Mas acabará de ganhar o respeito profundo e tangível de um homem que admirava imensamente. Era uma troca cósmica bizarra, mas naquele momento, caminhando de volta para minha estação no chão da fábrica, parecia que havia saído muito, muito na frente. Esta promoção não era apenas sobre o dinheiro. Era sobre ser visto e valorizado por quem eu era, não pelo que podia fornecer. Algumas semanas depois, numa véspera de Ano Novo fria, meu pai apareceu na minha porta novamente. Desta vez, estava usando um casaco de inverno adequado. Parecia mais velho do que no Natal, e profundamente cansado.
as linhas ao redor dos olhos gravadas mais fundas. Estava segurando uma pequena sacola de papel de mercado. Posso entrar por um minuto? Ele perguntou, sua voz baixa. Hesitei por um longo momento, então me afastei. Mark havia graciosamente levado os meninos para uma noitada na casa dele, então a casa estava silenciosa. Meu pai se sentou na minha pequena mesa da cozinha, a mesma mesa que ele sempre havia se recusado a comer durante suas raras visitas porque era apertada demais. Meteu a mão na sacola e puxou 2 grandes conjuntos elaborados de Lego, os caros de Star Wars que meus meninos haviam circulado no catálogo de brinquedos por meses. Então puxou um envelope branco e nítido. Sei que isso não conserta nada, ele disse, deslizando o envelope pela mesa em minha direção, mas queria que você tivesse. Abri. Dentro havia um cheque administrativo de $5.000. Na linha do memorando, na sua letra trêmula, estavam 4 palavras, para os que importam. Pai, não posso aceitar isso, eu disse, empurrando de volta para ele. Por favor, ele disse, sua voz grossa com uma emoção que não conseguia identificar bem. Era mais que apenas culpa. Era derrota. Tive uma briga com sua mãe depois que saí daqui no Natal. A pior briga que tivemos em 50 anos de casamento. Disse a ela que estava errada. Disse que havia te afastado de vez desta vez. Disse que tinha que te ligar e se desculpar. Ele pausou, balançando a cabeça lentamente. Ela apenas me olhou, sem lágrimas, sem remorso, apenas raiva fria. Me disse que eu era fraco e que você era uma criança ingrata. E então disse que está contando para todos na família que o carro está apenas atrasado devido a uma questão de papelada e que você está apenas fazendo birra e que vai trazê-lo assim que recuperar o juízo. Ela está completamente delirante, David. Foi como olhar para uma estranha. Esta foi a segunda reviravolta, uma confirmação arrepiante da minha decisão. Minha mãe não estava apenas brava. Estava ativamente reescrevendo a história, construindo uma realidade alternativa onde ainda era matriarca benevolente e eu era criança petulante que eventualmente viria rastejando de volta. Não posso mudá-la, meu pai disse. Seus olhos se encheram de uma tristeza profunda e cansada que parecia envelhecê-lo bem na minha frente. Sou velho demais e cansado demais para sair. Esta é a vida que fiz. Mas vim aqui para te dizer que não vou mais defender o comportamento dela. Não para você. Sei o que ela fez. E sinto muito. Não foi uma vitória completa, mas era algo. Era uma admissão. Era uma aliança secreta e sussurrada. Era um reconhecimento triste da verdade de um homem preso do lado errado das linhas de batalha. Ficamos sentados lá em silêncio por um longo tempo, 2 homens encalhados em lados opostos de um abismo criado pela mulher que ambos deveríamos amar. O teste final e previsível veio 2 meses depois. Um envelope grosso e cor de creme chegou pelo correio. Meu estômago despencou quando vi a caligrafia elegante e ondulada da minha mãe. Era um convite para um chá de bebê. Meu irmão James e sua esposa Jessica estavam esperando uma menina. Escondido dentro, num cartão separado e menor, havia um bilhete pessoal da minha mãe. Vamos deixar o passado para trás pelo bem do novo bebê. Dizia, estamos começando um novo capítulo como família. E família é sempre em primeiro lugar. Era uma armadilha. Uma armadilha linda. Perfeitamente embalada e emocionalmente manipulativa. Este não era um ramo de oliveira. Era uma convocação. Um perdão real estava sendo emitido, e eu deveria aparecer, presente na mão, e fingir que nada havia acontecido. Um link para o registro online deles estava incluso. Cliquei por curiosidade mórbida. Estavam pedindo um carrinho de $900, um berço de 400, um balde de fraldas de 200. Meu papel neste novo capítulo estava cristalino. Eu deveria ser o irmão e filho confiável, perdoador e, mais importante, provedor de dinheiro. As ligações começaram alguns dias depois, um assalto final coordenado. Primeiro, tia Carol, sua voz agora docemente melosa. É para sua nova sobrinha, David. Um bebê lindo e inocente. Você não gostaria que ela crescesse sem conhecer seu único tio? Gostaria? Então, uma ligação de um número novo e desconhecido. Era minha mãe. Você não tem que vir por mim, ela disse, sua voz pingando com sinceridade falsa e mártir. Entendo se ainda está chateado comigo, mas venha pelo bebê. Venha pelo seu irmão. Não os puna pelos meus erros. Cada ligação era mais uma volta do parafuso, mais uma tentativa de usar culpa e sentimentalismo para me arrastar de volta para a névoa tóxica. Eles pensaram que a ideia de um novo bebê, um símbolo de família, inocência e novos começos, seria a única coisa que eu possivelmente não poderia recusar. Haviam calculado fundamentalmente errado. Não perceberam que não estavam lidando mais com o David antigo. E o novo David tinha uma ideia muito diferente do que família em primeiro lugar realmente significava. Sentei na minha mesa da cozinha por um longo tempo naquela noite, o convite do chá de bebê ao lado de uma pilha das minhas próprias contas domésticas.
O contraste era gritante. Um representava uma demanda sobre meus recursos, envolta na linguagem de família. O outro representava minhas responsabilidades reais. Por um momento fugaz, um fantasma da velha culpa tentou sussurrar no meu ouvido. A palavra família tem uma gravidade primordial poderosa. É um vínculo que deveria ser inquebrantável. Pensei neste bebê minúsculo e ainda não nascido, minha sobrinha. Era justo com ela que nunca conheceria seu tio por causa dos pecados dos avós? Então, olhei da mesa através do arco para a sala. Léo e Sam estavam no chão, cabeças inclinadas juntas, trabalhando num dos novos conjuntos complicados de Lego que o avô havia trazido. Minha promoção significava que não tinha que trabalhar fins de semana a mais, a menos que quisesse hora extra. Eu tinha tempo. Tinha energia. Tinha a paz. Estava presente para eles de uma forma que não havia estado por quase um ano. Isso era minha família. A que importava. A que merecia minha lealdade, minha energia, minha proteção e meus recursos. O convite não era sobre um bebê. Era sobre controle. Era sobre eles tentando redefinir o tabuleiro para sua configuração original, para me puxar de volta para meu quadrado designado. O quadrado rotulado em David quieto, apoiador, confiável, invisível. Eles não haviam aprendido uma única coisa da explosão no Natal. Apenas esperaram a poeira baixar antes de tentar uma nova tática. Eles não me viam como uma pessoa. Me viam como um papel a ser preenchido. Lembrei da minha lista mental. Passo 1 foi devolver o carro. Essa foi a declaração pública dos meus novos termos. Passo 2 foi o silêncio, bloquear seus números, criar uma fronteira sólida e inviolável. Isso foi um ato de autopreservação. Enquanto sentava lá, percebi com clareza absoluta que tinha que haver um passo 3. Este passo não seria para eles. Não seria sobre enviar uma mensagem ou buscar vingança. Este passo era para mim. Uma ação final e definitiva que fecharia este capítulo para sempre e começaria um novo nos meus próprios termos. Não era sobre destruição. Era sobre redirecionamento. Puxei meu laptop em minha direção e abri a planilha de orçamento que havia criado meticulosamente desde minha promoção. O novo salário mais alto estava lá em preto e branco. Assim como o dinheiro que agora estava economizando por não ter um pagamento de carro para um veículo que nem possuía. Meus olhos caíram na linha que havia criado. Depósito perdido. Menos $5.000. Uma perda. Mas e se não fosse? E se fosse o melhor investimento que já havia feito? Peguei meu telefone. Não liguei para meu pai. Não liguei para minha tia. Naveguei pelos meus contatos e encontrei o número da Sarah. A consultora financeira sem baboseira que Mark havia recomendado. Ela atendeu no segundo toque. Sarah Collins. Oi, Sarah. É David Henderson. Eu disse, conversamos na semana passada sobre meu novo orçamento. Claro, David. Como posso ajudar? Tenho pensado na nossa conversa. Eu disse, minha voz firme e clara. Cheia de um propósito que parecia totalmente novo. Gostaria de prosseguir. Quero estabelecer um fundo universitário formal para cada um dos meus filhos, Léo e Sam. Gostaria de fazer um depósito inicial em cada conta imediatamente. Esse é um passo maravilhoso e proativo, David. Ela disse. E podia ouvir o som dela digitando. E mais uma coisa. Continuei, sentindo um sorriso lento e poderoso se espalhar pelo meu rosto. Você mencionou que trabalha com um bom advogado de planejamento sucessório. Gostaria do número dele. Quero estabelecer um traste irrevogável para os meninos. Quero ter certeza de que não importa o que aconteça comigo, eles estejam seguros. Que meus ativos, minha casa, minhas economias, meu seguro de vida. Que tudo vá para eles e apenas para eles. Quero isso trancado. Foi a peça final do quebra-cabeça. O redirecionamento final. Estava pegando todo o dinheiro, toda a energia emocional, todo o planejamento futuro que teria desperdiçado na minha família tóxica de origem. E estava investindo onde verdadeiramente pertencia e nos meus filhos. Estava construindo uma fortaleza de segurança ao redor da minha pequena família de 3. Estava criando meu próprio legado. Minha própria herança para dar. Quando desliguei o telefone, uma sensação profunda de paz me lavou. Tão completa e total que parecia que podia flutuar. Olhei para o convite do chá de bebê, para a caligrafia elegante e manipulativa da minha mãe. Família é sempre em primeiro lugar, dizia. Sorri. Pela primeira vez na minha vida, estava realmente colocando minha família em primeiro lugar. Minha família de verdade. Levantei da mesa, peguei o convite, caminhei até a lixeira e o deixei cair dentro. Caiu com um baque suave e satisfatório. Não havia destruído uma ponte.
Simplesmente decidi parar de tentar atravessar uma ponte que estava pegando fogo há 30 anos. Ia construir minha própria ponte na minha própria terra, levando a um lugar da minha própria escolha. E meus filhos estariam bem ali ao meu lado, martelo na mão, construindo comigo. Obrigado por ouvirem minha história. Espero que tenha ressoado com vocês de alguma forma. Vocês já estiveram numa situação onde tiveram que fazer uma escolha difícil para proteger sua própria paz?